Gostaria de compartilhar uma breve reflexão sobre a Páscoa. Ainda que a Páscoa seja um momento de celebração de alegria a partir da ressurreição do Cristo, então por isso a gente celebra essa data tão fundamental para a cristandade, porque a ressurreição do Cristo é a vitória total do Cristo cósmico, mostrando que existe uma verdade para além desta vida meramente material, restrita às vaidades e poderes terrenos, aos prazeres dos cinco sentidos. Então, a ressurreição de Cristo representa essa transcendência e essa verdade superior. Mas convém também nós lembrarmos que esta alegria espiritual e não material. Por isso não faz sentido, por exemplo, celebrar a Páscoa com churrasco. Isso é uma convenção social, de alegria mundana, de alegria aqui, dos prazeres sensoriais, né? Totalmente descolado da simbologia da Páscoa no que ela se refere à ressurreição de Cristo dentro de nós. Então a Páscoa nesta quarentena, neste confinamento, nos lembra um pouco os discípulos. Porque o que antecede o dia da ressurreição é muita dor, muito sofrimento, angústia existencial extrema, fé conflitada, porque Jesus é entregue, preso, torturado, espancado, humilhado, preterido pela população que prefere que Barrabás seja liberto, mas Cristo, que acabou de ser espancado e humilhado, ele tem que ter a humilhação final, ser crucificado. Judas, que o traiu, se suicida. Os discípulos se escondem, eles ficam numa casa, em Jerusalém mesmo, mas todos acuados, fechadinhos na casa. Pedro nega Jesus 3 vezes, fica observando de longe o julgamento insensato e desleal dos judeus. Ele vai acompanhando à distância, mas não assume que durante 3 anos esteve ao lado daquele homem. Nega o seu mestre. Dos homens, o único que esteve ao pé da cruz foi João. De todos os discípulos, só João ficou. Agora, as mulheres sim, as mulheres ficaram. Estava ali Maria Madalena, estava ali, obviamente, a mãe de Jesus, e a gente vê o tamanho da truculência de uma mãe ver o seu filho exposto e humilhado publicamente daquela forma. Então tudo isso ocorre antes da Páscoa. As convicções, a fé, tudo foi questionado. Os discípulos passaram a pensar no que é que eles acreditaram. Se aquele Jesus que teve aquela morte tão humilhante e truculenta, ele estava trazendo mesmo uma verdade transcendental? Então a Páscoa, que é a ressurreição do Cristo cósmico em nosso interior para uma verdade mais ampla, também nos remete a uma reflexão sobre a vida, nossas convicções, que as nossas dúvidas também são caminhos para grandes descobertas, que as nossas incertezas, elas são importantes para revelar os nossos aspectos vulneráveis e sombra. Porque todos nós teremos de perambular pelos vales da sombra e da morte antes de acessarmos o topo da montanha. Para que haja a ressurreição, antes existiu muito sofrimento, no sentido de angústias existenciais. Então, quando nós negamos as nossas dúvidas, quando nós negamos o nosso direito ao livre pensar, nós não estamos acessando devidamente aquela etapa necessária para a transcendência. Na imagem budista,
É quando alguém está à beira do precipício e salta. Você não sabe se isso te liberta ou se isso te mata. Dá para imaginar a tremenda e profunda depressão que os seus discípulos passaram nesses dias e noites? Então a ressurreição de Cristo é de uma alegria espiritual, da verdade cósmica acima do engano mundano. Não é a alegria banal, mundana, da confirmação das nossas certezas toscas. É um convite à humildade, à contrição, à reflexão dessa passagem tão difícil a qual Cristo passou. De tão difícil, eu vou ler um pequeno trecho aqui do Lucas, Evangelho de Lucas 22, a partir do capítulo 29, eu vou ler apenas a parte da oração de Jesus, em que ele diz assim, todos conhecem, né? Pai, se queres, afasta de mim essa taça, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. O Jesus humano, o homem, filho de José e Maria, este homem que honra a sua família e a sua tradição, seguindo a profissão que seu pai lhe ensinou, como bom filho que deu o exemplo, na tradição judaica, se tornou também carpinteiro, seguindo a profissão do pai, a tradição da família. Esse homem, neste momento, ora ao Pai Celestial. Se possível, afasta de mim essa taça, esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. É o Jesus humano que faz um pedido, mas se submete, aceita total e integralmente a vontade cósmica do Pai Celestial e dá cumprimento perfeito, cabal do seu papel no mundo, da sua missão no mundo. Então a Páscoa nos transmite uma mensagem de avaliarmos qual é o nosso papel no mundo. Qual é o papel que devemos desempenhar nessa encarnação, através dessa persona que estamos apresentando na profissão, na família, no mundo, na sociedade, posicionamento político, inclusive, aquilo que a gente escolhe para falar, para se alimentar. Tudo isso constitui a espiritualidade, ela é integral. Jesus passa por uma transição tão difícil que até ele, solicita ao Pai, se possível, que essa prova tão dura, tão amarga seja afastada. Mas o Pai Celestial não afastou. Porque nós humanos precisávamos ver a transcendência completa de alguém que cura, multiplica alimentos, promove ressurreições e depois é traído pelos seus, a própria população que uma semana antes o recebeu em Algazarra, no domingo de Ramos, depois o abandona, vota para a liberdade de Barrabás. Era preciso que ele passasse por tudo isso, para que as nossas fibras de dureza, de crueldade e egoísmo se condoessem um pouco, fossem tocadas, porque essa alma transcende e depois perdoa a todos e nos oferece a possibilidade da redenção. A jornada crística de Jesus, em termos psicológicos, é muito alta. Essa jornada do herói, ela é a suprema jornada da redenção. Como cristãos, convém que analisemos com o coração, com a mente um pouco, mas mais com o coração, o tamanho da importância que foi a presença de Jesus desempenhando este papel tão doloroso. E quando nós conseguimos comungar com as fibras do coração, não tem tanta festa. A nossa alegria se torna divina, se torna espiritual. É uma alegria que vem do amor por Jesus, da gratidão por Jesus, que nos faz querer sermos um ser humano melhor,
mais dignos, mais éticos. Esse tipo de reflexão espiritual faz com que questionemos, então, o nosso papel, a nossa posição no mundo, para que a gente possa desempenhar dignamente, o mais próximo possível da proposta divina que Jesus nos ensinou. Esse é um dos significados da simbologia da Páscoa, apenas um deles, dentro dessa profundidade que foi a vida de Cristo. Boa Páscoa a todos.